Mãe narcisista revelou um segredo chocante que mudou minha vida para sempre. Prepare-se para o choque. Parte 1. Neste fim de semana, descobri que minha mãe não é uma mãe normal. Ela pode ser narcisista ou até mesmo uma sociopata. Para que você entenda a magnitude do que ela me revelou, preciso compartilhar um pouco da nossa história. Fui criado por uma mãe solteira em uma família muito unida. Minha avó se casou com meu avô, padrasto da minha mãe, quando ela tinha 6 anos. E desde então eles formam uma família amorosa. Quando minha mãe tinha 30 anos, eu nasci. Meu pai biológico nunca esteve presente. A história que me contaram é que ele era um homem casado com quem minha mãe se envolveu. Um dia, ele decidiu que não queria mais vê-la, pois desejava tentar salvar seu casamento pelo bem dos filhos. Ele desapareceu, e minha mãe nunca mais o viu. Pouco depois, ela descobriu que estava grávida. Ela decidiu não revelar aos pais o nome dele, nem contatá-lo, pois não queria destruir uma família. Também optou por não colocar o nome dele na certidão de nascimento para evitar futuras batalhas judiciais pela custódia. Ela me queria só para ela. Meus avós a apoiaram durante a gravidez, enquanto também cuidavam do pai do meu avô. Minha mãe sugeriu que nos mudássemos juntos para uma casa que chamamos de 4 gerações. Lá vivemos até meus 6 anos. Quando minha mãe conheceu meu padrasto e nos mudamos para viver como um trio, eu, minha mãe e meu padrasto. Meu padrasto tinha suas peculiaridades, e como um pai recente, não acho que as aceitaria. Ele era do tipo severo e antiquado, que dizia, faça o que eu digo. Ele me disse, não quero ser seu pai, mas serei seu amigo. Ele era deficiente, então não podia ser muito ativo. Depois do jantar, ele e minha mãe assistiam à TV. Eu podia assistir com eles, mas não tinha permissão para opinar sobre o que assistiríamos. Eu assistia ao programa jurídico que eles escolhiam, e que eu não gostava, ou ia para o meu quarto fazer minhas coisas. Como pai, eu jamais me envolveria com alguém que não quisesse ser mãe do meu filho, e também não mandaria meu filho para a cama enquanto assisto a TV. Mas eles estavam felizes, e eu não posso dizer que não estava. Sempre fui um cara tranquilo e não questionei muito a ausência do meu pai. Eu tinha uma família unida e não precisava de um pai. Meu avô era minha figura paterna. Quando completei 15 anos, minha mãe foi diagnosticada com câncer e recebeu 1 ano de vida. Durante o tratamento, meus avós se mudaram para nossa casa para me ajudar a manter uma vida normal. Minha mãe sobreviveu ao câncer, mas isso afetou sua energia e saúde. Hoje, aos 32 anos, ela ainda está conosco. Avancemos 7 anos. Conheci o amor da minha vida e moramos juntos por alguns anos. Minha parceira e minha mãe se davam muito bem, tanto que, quando minha parceira ficou doente e não pôde trabalhar, minha mãe ofereceu sua casa para nós enquanto ela se recuperava e economizávamos para comprar uma casa. Foi aí que as rachaduras começaram a aparecer. Primeiro, começaram pequenas coisas que ouvíamos. Ela dizia aos vizinhos que estávamos prestes a ficar sem teto, o que não era verdade. Estávamos economizando para comprar uma casa, e meu salário cobria as despesas, mas não nos permitia economizar muito. Era uma mentira estranha, mas deixamos passar. Então, uma noite, minha mãe nos chamou para uma reunião de família na noite anterior às férias deles. Nessa reunião, minha mãe atacou minha parceira, questionando seu diagnóstico e dizendo que não via evidências médicas que o comprovassem. Minha parceira havia caído e pegado um táxi para o hospital, e minha mãe estava envergonhada por não ter sido pedida ajuda. Depois disso, o relacionamento entre minha parceira e minha mãe morreu, e minha mãe nunca fez nada para salvá-lo, além de um pedido de desculpas sem entusiasmo. No entanto, morávamos juntos, éramos família. Eu apoiei minha parceira, mas não a defendi tanto quanto deveria. Lamento muito isso, especialmente agora, em 2020, embora tenha sido um ano difícil para muitos, incluindo minha mãe, cujo câncer piorou. Minha parceira e eu diríamos que foi um dos melhores anos de nossas vidas. Fomos colocados em licença remunerada, recebendo 80% do salário para ficar em casa, e, na primeira semana, descobrimos que ela estava grávida. Economizamos e nos mudamos para nossa primeira casa. Nosso bebê nasceu no dia de Natal de 2020. Ignoramos as restrições para levá-lo à casa da minha mãe na tarde de Natal, pois meus avós estavam lá como cuidadores dela, já que ela estava com dificuldades até para andar. Todos puderam conhecer o novo membro da família. Minha mãe tirou fotos de todos com o bebê, exceto da minha parceira, a mãe do bebê. Minha parceira ficou chateada, e eu acreditei que era porque minha mãe não estava bem devido à doença e provavelmente não teve intenção. Eu sei. Que tolo. Muitas coisas menores e brigas aconteceram, e embora eu visse o ponto de vista da minha parceira, não acreditava que minha mãe fosse propositalmente tão vingativa. A única vez que realmente defendi minha parceira foi quando minha mãe fez um comentário sobre eu ser um homem feito, devido a uma herança que recebemos após a morte da mãe dela, 2 dias antes. Com o nascimento do meu filho, comecei a me perguntar quem era meu pai.
mais para estar ciente de possíveis condições médicas do que para ter um relacionamento com ele. Perguntei à minha mãe no ano passado e obtive a mesma resposta de sempre: homem casado, sem fotos ou número. Desta vez, minha parceira começou a investigar. Não havia registros do nome dele na escola onde minha mãe disse que o conheceu. A idade não batia com o tempo que as pessoas ficam na escola. Então, ela me conseguiu um kit de ancestralidade. Imagine minha surpresa quando um membro da família do meu avô apareceu lá. No último fim de semana, confrontei minha mãe, que precisava de alguns dias para lembrar. E neste fim de semana, obtive os resultados. Meu avô é meu pai. A história que minha mãe contou foi inacreditável, mas vou transcrevê-la aqui. Ela estava profundamente deprimida por não ter filhos. Nota: no passado, ela disse à minha parceira que, quando me teve, não queria filhos. Ela foi abusada pelo avô. Seu pai biológico a abandonou e todos os seus relacionamentos eram problemáticos. Seu tipo eram homens casados. Então, seu padrasto, meu avô-pai, foi a primeira... Curta, comente, siga e compartilhe o perfil para a próxima parte.